Oi, meninas! Então, hoje nós chegamos no nosso dia 21. O tema de hoje é a força que veste e vem de dentro. E o texto base está em Provérbios 31, 25, e fala assim: Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios 31, acho que todas nós conhecemos. É, o provérbio que vai falar da mulher virtuosa, o provérbio que vai descrever como é a mulher segundo o coração de Deus, como nós deveríamos ser. Eu sei que é muito difícil, né? Tem alguns pontos ali em provérbios que você fala, como que essa mulher é isso tudo? Mas essa é a nossa base. Essa é a base que a gente precisa olhar e tentar, ao menos, chegar perto, né? E uma das coisas que essa mulher de Provérbios 31 faz, ela reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. É engraçado que você vai ver que ela não se destaca somente pelas obras que ela realiza, mas pelaquilo que ela carrega no interior. Ela coloca para fora aquilo que foi construído dentro. Mas é engraçado que a palavra que é usada é revestir, é colocar sobre. É como você acorda de manhã e você escolhe qual roupa que você vai colocar sobre o seu corpo, ou com qual roupa você vai se revestir. Essa mulher, ela acorda e ela escolhe se revestir de força e dignidade. É algo que ela escolhe diariamente colocar para fora aquilo que já existe dentro dela. E aí a pergunta é: o que nós temos vestido? Qual é a capa que nós temos colocado? Será que é a capa da ansiedade, da exigência, do medo, do perfeccionismo, do realmente do medo de avançar? Qual é a capa que nós temos colocado sobre nós todos os dias? Porque o convite é que a gente possa colocar aquilo que o Espírito Santo já nos deu e já nos entregou como herança. E é parte dos dons, que foi aquilo que a gente falou nos últimos dias, do Espírito. E é a gente se revestir, colocar sobre nós. Vestir com força não significa não sentir medo ou fragilidade. É engraçado porque às vezes a gente acha que nós precisamos ser perfeita, mas a verdade é que vestir com força significa ter uma fonte de sustentação que não depende das circunstâncias. E essa fonte de sustentação é Deus. Não é você não ter medo do que vai acontecer, mas é você se manter sustentada na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. É você se manter de pé e sustentada naquilo que Deus já prometeu. Não é algo que nós conseguimos gerar sozinha, mas é em parceria com a comunhão com o Espírito Santo e com aquilo que nós permitimos que o Espírito Santo manifeste em nós. Essa força não é a ausência de problemas, mas é a abundância da presença de Deus, de um Deus fiel, que não desampara, que está sempre conosco, que nos ajuda, que nos encontra no nosso lugar de medo, no nosso lugar de solidão, no nosso lugar de incerteza. É esse Deus que nos sustenta. Essa mulher sabe de onde o sustento dela vem e por isso ela pode se revestir de força, sabe? É essa firmeza que muda o ambiente e faz ela transformar a preocupação em paz, vulnerabilidade em coragem. É uma fortaleza que vem de dentro para fora. É uma fortaleza que vem sendo construída pela certeza em quem Deus é e no nosso relacionamento com Deus. Já dignidade não é sinônimo de perfeição, status ou título. É uma identidade inabalável. É uma identidade de quem sabe quem é. Uma identidade de quem está firmada na filiação, aquela que sabe que é filha de Deus. É caminhar com honra, mesmo quando o mundo tenta reduzir a nossa essência a erros, a rótulos, a rejeição. Eu não sei você, mas já tentaram me rotular, já tentaram dizer como eu deveria ser, como seria mais fácil, já tentaram, rejeitar quem eu era.
Porque quando alguém chega para você e fala, eu acho que você deveria ser assim, o que ela está fazendo é rejeitando quem você é. Mas quem você é foi criado em Deus, nasceu no coração dele e a partir dele. Então, você ser essa dignidade é você entender isso e se revestir dessa certeza que foi Deus que te criou dessa forma, que foi Deus que te criou para ser assim. É você ter a sua identidade firmada naquele que faz e que é todas as coisas. Você entende que você não precisa de migalhas de relacionamentos. Você entende que você não precisa ficar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos onde as pessoas te diminuem, em relacionamento onde as pessoas te fazem achar que você não é merecedora de estar ali, que você deveria ser melhor, que você não é santa o suficiente. É você saber aonde te cabe e você não ter medo de reivindicar aquilo que te cabe. É você não se importar de ser sustentada por Deus e entender que quem te garante é Ele, que quem te justifica é Ele, que quem te escolheu é isso. Sabe, essa mulher, ela tem a capacidade de olhar para o futuro sem medo. E talvez para mim, mais do que a força e a dignidade, essa seja a parte mais difícil. Olhar para o futuro sem medo. Todos nós temos alguma área da nossa vida no futuro que nos dá um pouco uma ansiedade, uma falta de certeza do que vai acontecer, de como vai ser. E para a gente poder estar nesse lugar de olhar para o futuro sem medo, a gente precisa ter um coração liberto e curado do passado. Porque o nosso medo do futuro nada mais é o medo do que aconteceu no passado se repita novamente. Às vezes você tem medo de algo que está por vir por causa de algo que você viveu. Mas um coração curado, sarado, transformado, entende que o que passou, passou. Os nossos olhos estão fitos em Deus e que Ele faz nova todas as coisas. A maior parte dos medos, das preocupações que nós vivemos carregando elas, elas nunca chegam a acontecer. Eu não sei você, mas eu já passei por períodos da minha vida que eu me preocupei tanto com algumas coisas e elas nunca aconteceram. É essa mulher que olha para o futuro e ela consegue olhar para o futuro sem medo, sabendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Que não importa o que aconteça, a última palavra é de Deus. Essa mulher que sorri para o futuro, ela tem uma confiança profunda, não uma vida perfeita. Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa, aquela milionária lá que não precisa se preocupar com dinheiro, ela consegue olhar para o futuro, mas a gente não sabe o que ela passa na vida sentimental. A gente não sabe o que ela passa na vida emocional. Às vezes a gente olha lá para aquela mulher super usada por Deus e fala: Nossa, ela sim, ela olha para o futuro e ela sorri, ela não tem medo do futuro, mas ninguém sabe das lutas internas que ela está passando. Então a gente tem que sair desse lugar de comparação e entender que esse sorriso para o futuro, ele está baseado numa vida de confiança plena em Deus. Daquela mulher que entende que ela já recebeu tudo aquilo que ela precisa, que Deus já depositou nela todas as coisas. Isaías 61:10 diz assim: Ele me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça. Olha como, por vez e vez, nós vemos na Bíblia o Espírito Santo, Deus, declarando uma mudança de vestes ou uma colocação, algo que você vai ser colocado em cima de você. E ele vem falando: olha, salvação. Quem já recebeu, quem recebeu o manto da salvação. E ele te cobre também com um manto de justiça. Eu queria ler para vocês esse parágrafo, porque ele me tocou muito enquanto eu fazia. E ele diz assim: ser uma mulher vestida de força e dignidade é também ser alguém que se posiciona, que fala com sabedoria, mas também sabe quando se calar, que serve com alegria, mas também sabe seus limites, que cuida dos outros, mas não se abandona. E eu acho que talvez essa última parte seja mais difícil para nós mulheres,
Estamos tão acostumadas a cuidar de todo mundo que às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmas. Estamos tão preocupadas com tudo ao nosso redor que às vezes esquecemos daquilo que nós precisamos. Damos tanto e temos medo de pedir algo. Fazemos tanto para os outros, mas não temos coragem de expressar aquilo que nós precisamos. Entregamos tudo, não nos preocupamos, não nos poupamos, mas não conseguimos nos posicionar e dizer aquilo que nós precisamos. Carregamos culpa quando nós precisamos expressar aquilo que vai no nosso coração e na nossa alma. Carregamos culpa quando não conseguimos fazer tudo aquilo que achamos que deveríamos fazer. Carregamos culpa e incerteza se somos suficientes. Mas essa mulher de Provérbios 31, ela se veste de força e dignidade. E ela encontra um equilíbrio, se tornando essa mulher sábia. Essa mulher que sabe a hora de avançar e a hora de parar. Uma mulher que sabe a hora de falar, sabe ser aquela opositora idônea com o marido que a Bíblia fala, mas sabe a hora de se calar, para não ser aquela mulher igual uma goteira que deixa o marido louco de tanto que fala sempre a mesma coisa. Uma mulher que sabe a hora de dar um conselho para um amigo, mas sabe a hora de se calar e deixar que a pessoa decida o caminho que ela vai trilhar sozinha. Uma mulher que entende que ela não tem obrigação de carregar o mundo nas costas. É uma mulher que vai sendo construída não com coaches, com frases de efeito. Não é uma mulher que vai criar artifícios para viver essa vida, mas é uma mulher que vai gerar essa vida no secreto com Deus, buscando a Deus, se firmando em Deus, entendendo quem ela é, se revestindo daquilo que o céu liberou sobre você, se revestindo das verdades que Deus já colocou sobre você. Em vez de você se revestir de uma armadura pesada, igual Davi, quando Saul queria colocar sobre Davi a armadura dele, e Davi disse: "Não, não é isso, não me cabe, eu não caibo mais nesse lugar, eu não caibo nesse lugar. Isso aqui não é meu." Nós precisamos nos posicionar e dizer: isso aqui não cabe em mim. Essa armadura eu não carrego. Eu não vou carregar a dor, eu não vou carregar o medo, eu não vou carregar a incerteza, eu não vou carregar a comparação, eu não vou carregar essa caixa que estão tentando me colocar. Eu vou me sentir e eu vou me colocar no lugar que o Senhor me colocou. Eu vou declarar sobre mim as palavras que o Senhor já declarou sobre mim. Eu vou acreditar naquilo que o céu falou sobre mim. Eu vou me revestir de força e dignidade todos os dias. Às vezes nós passamos por momentos em que nós nos sentimos desqualificadas, pequenas, frágeis. Eu já passei por isso, você já passou por isso, todas nós passamos por isso. Mas isso não pode nos impedir de nos revestir da verdade que Deus declarou sobre nós. Talvez você se encontre aqui hoje em pedaços e está dizendo: pastor, eu não consigo, eu não sei como seguir em frente. Eu quero dizer que Deus é especialista em colocar as peças no devido lugar. Então, não tenha medo. É nesse momento de rendição que o Senhor te encontra. O que você precisa não é de mais esforço, é de mais entrega. E Ele vai te cobrir com graça e amor. Não tente fazer por si mesma. Não tente fazer na força do teu braço. Não é isso que Deus te chamou para fazer. Ele te chamou para se render, se entregar completamente aos pés dele. E através da sua rendição e da sua entrega, Deus vai fazer algo novo em você, a partir de você e através de você. O chamado à ação de hoje está escrito assim: hoje, pare e ore. Senhor, me revista com a força que vem de ti. Me cobre com dignidade que o mundo não pode tirar. Leia Provérbios 31, 25, em voz alta. Vista-se espiritualmente todos os dias. Comece no secreto. Decida sair da sua casa como quem carrega uma promessa, não com um peso. E sorria diante do futuro, porque você está vestida pelo céu. Presta bem atenção. Senhor, me revista com a força que vem de ti. Não a força do meu braço, não a força do que eu posso fazer, não a força que o mundo diz que eu preciso ter, mas a força que vem de ti.
Me cobre com dignidade que o mundo não pode tirar. A dignidade que não me permite questionar quem eu sou em ti, pelo que o mundo diz a meu respeito. Comece todos os dias no secreto. Comece no seu quarto, antes de você sair de casa, declare sobre você mesmo quem você é. Cale as mentiras do diabo com as verdades de Deus sobre a sua vida. E permita sorrir diante do futuro, porque foi o céu que te revestiu, foi o céu que te escolheu, e é Deus quem te sustenta. Amém?